Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está do outro lado da tela, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Vozes do Coração. Rapaz, suei, mas o homem chegou, deu certo, graças a Deus. Pessoal, hoje estamos com o convidado Antônio Terra, vou colocar a câmera aqui nele. Terra, obrigado, é uma honra estar com você. Já percebi que eu te cortei, mas vamos embora, pode falar. Não, tranquilo. Eu agradeço muito pelo convite, César. Mano César, agradeço muito pelo convite. Muito especial para mim. E estou à tua disposição. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Estamos a sua, né? Não é nada, é uma honra. Terra, é o seguinte. Tem uma música do grande Raul Seixas que é intitulada Coisas do Coração. Aliás, antes, deixa eu te avisar. Você nesse momento está nessa câmera, mas a qualquer momento você pode ir para aquela e você não vai perceber, hein? Tá Mas bom. qualquer coisa me avisa, a gente tá aqui para ajudar. Combinado. Então vamos lá. É uma música do grande Raul Seixas, ela é intitulada Coisas do Coração. E ela fala mais ou menos assim. Deixa eu pôr aqui para você, vamos lá. Quando o navio finalmente alcançar a terra e o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não. Vozes do Coração. Terra, no nosso canal, as protagonistas são as vozes do coração. E para você, são vozes ou são coisas? E por quê? Olha, eu digo que quando a gente fala de coração, né? Quando a gente fala de coração, é a mistura mais sensacional que pode acontecer. Então todo mundo diz, né, que quando o coração ele incha muito, quando o coração está muito cheio de coisas, um volume muito grande, dizem que escorre pelos olhos, que ele acaba saindo pelos olhos. Então eu digo que tudo é importante na vida. As coisas são importantes, os sentimentos são importantes, mas eu acho que tudo que você for fazer na sua vida, faça usando uma grande dose de coração. Se você não tiver tesão, se não tiver coração envolvido, parece que não vale a pena, parece que não conta. Então eu acho que coração é tudo para mim. Legal, obrigado. Mas você acha que são vozes ou são coisas? Eu digo que são coisas mesmo. Coisas? Eu sou um cara bastante... Eu sou virginiano, como dizem. Não sou muito de astrologia, não. Mas é engraçado como as características dos signos prevalecem com cada um dos portadores, né? Então eu sou metódico, eu sou chato, detalhista. Então, aliás, sobre aquele assunto que a gente ia conversar bastante, vai conversar bastante sobre isso, a gente estuda e se prepara para tirar um pouquinho da coisa e passar para uma outra esfera, uma esfera acho que um pouquinho mais, esfera esotérica mesmo, tentar sair um pouco da caixinha. Mas eu enxergo muitas coisas assim. Mas se não colocar pareado o coração com a coisa, ela não vai andar. Não vai. Obrigado. Eu acabei aumentando sem querer o volume aqui, tomara que saia bom na gravação. Mas vamos lá. Eu vou jogar a câmera aqui para mim, Terra. Obrigado pela plena explanação. Eu vou colocar na câmera aqui novamente para mim, porque chegou a hora dos bons e velhos agradecimentos. Então, como sempre, agradecer a Deus, ao cósmico. Como eu sempre digo, não sei no que você acredita. Para mim é Deus, o cósmico, é o grande arquiteto. Para a gente é essa mix toda. Quero agradecer a vocês que nos acompanham com imenso carinho aí, estão sempre junto conosco. Muito obrigado. Queria agradecer minha família, minha pequena. Agradecer aos irmãos aí, Alex Pereira, ao Diego, ao Franklin. Agradecer aos fráteres Alexandre Castilha, ao Xingai. Agradecer aos demais fráteres e sorores. E aos irmãos e irmãs da Via Cardíaca. E também, sem esquecer, dos meus irmãos de todas as colunas reconhecidas, tá certo? E, pessoal, como sempre, não pode faltar o meu agradecimento para todos aqueles que me incluíram nesse meio cultural desse lugar lindão que a gente chama de Brasil.
Para! Não podemos deixar de agradecer também a Kika Seixas, Vivi Seixas, toda a família do Raul Seixas e seus parceiros pela autorização que nos deram. Beleza, pessoal? E agora vamos continuar o episódio, porque esse episódio ficou maravilhoso. Grande Terra, um abraço. Vamos, galera. Valeu? Agora é o seguinte, vamos aproveitar que a gente está fazendo esses agradecimentos e falar aqui dos nossos grandes apoiadores e patrocinadores. Aliás, deixa eu já pegar aqui alguns também. Rapaz, tá todo mundo aqui. Deixa eu já chamar o pessoal aqui para a gente falar dos apoiadores. Vamos lá. Tem bastante gente aqui hoje. Beleza, tá aqui. Mas antes deles, vamos falar primeiro do Sandálias Val. Sandálias Val, não sei se sabem, o Terra acho que não conhece. Tem moda masculina, tem moda feminina, sai mais a quem gosta, o público feminino que curte mais. Mas tem modelos masculinos também, só encomendar. Então, da Sandálias Val, tem vários modelos. Eu tenho dois aqui que eu sempre apresento, que é o modelo para noiva. A noiva tá cansada. Deixa eu colocar aqui a câmera pra gente, que eu também tô falando aqui. Ninguém tá vendo a cara do Terra, coitado. A noiva vai casar, pô, acabou a festa, sapato apertado, pé doendo, aquele salto enorme, quer descansar, quer divertir com a família. Então, Sandálias Val nela, tem a saída da noiva. E aí, vai pra festa, usa essa sandália. Eu vou pedir pra você, Terra, me ajudar. Vou colocar a câmera de volta em mim aqui e colocar essa sandália e apresentar o pessoal na frente dessa câmera aí. Vê se você consegue. Ah, modelo de mão, mas de primeira, Terra. Que isso, cara? Coisa boa. É isso. Vê se você consegue colocar um pouquinho mais perto pra tentar mostrar algum detalhe, que ela é sempre tão branquinha. Aí, jovem. Nossa, perfeito. Legal. Obrigado, Terra. Agora eu vou te mostrar uma que é o que eu chamo de saída de praia. Saída da praia, da piscina. Mulherada tá lá, viajou pra praia. Então a gente tem essa que é a saída de praia. Ó. Aí eu vou pedir pra você apresentar aí pro pessoal também. Deixei o Terra apreciar um pouquinho, porque tem que ver o que é bonito, né? Aí, Terra. Legal, né? Bacana, bem bacana. Terra, obrigado. Vamos pegar falar do outro patrocinador aqui, que é a Florali. Florali, Terra, o que acontece? É uma empresa, é um pessoal que faz, estavam fazendo sabonetes veganos, sem aditivo químico, sem nada, era só, sem conservantes, essas coisas de sabonete vegano. Só que agora parece que os pedidos mínimos da Florali de sabonete é 16 ou 20, uma coisa assim, o mínimo. E elas também fazem perfume, odorizador de ambiente. Então eu vou te mostrar aqui uma embalagem maravilhosa, sustentável. Deixa eu pegar ela aqui, peraí, quer ver? Deixa eu já até jogar aqui pra gente aqui, jogar aqui no Terra. Olha que beleza, Terra. Aqui, Terra, essa é a embalagem da Florali. Pedi pra você também apresentar pro pessoal. Sim, bem bacana. Bacana. Já que você dá desse lado, coloca já ela mais perto que eu vou contar um segredo dessa embalagem. Vai aproximando mais. Mais. Não, mais perto. Igual você fez com a sandália. Bem pertinho. Vai aproximando mais. Mais um pouquinho. Aí, jovem. Aí onde você está mostrando tem um código de barra. Pode virar ao contrário a embalagem. O que acontece ali naquele código de barra? Pode tirar, obrigado. Aquele código de barra, tá aqui atrás se você ver, ele é um código do Spotify. O que acontece? Você vai lá, escaneia com o Spotify e ele vai mostrar a playlist da Florali. Legal, hein? Muito legal. Caiu, rapaz. Terra, obrigado. Eu vou aproveitar aqui e continuar, só comentar com os outros patrocinadores aqui. Então vamos falar do Dr. Edson Milton. Esse você conhece, Terra? Conheço bastante. Nosso irmão, Dr. Edson Milton, é um médico que atua com nutrologia. Ele, não sei se você sabe, obviamente, mas ele atua com nutrologia e saúde integrativa com foco em emagrecimento. Então, precisou, contacta o Dr. Edson Milton. Deixa eu pegar aqui o Instagram dele. Tem o site, ó. www.dredsonmilton.com.br. O Edson dele é EDSON e o Milton MILTON. Tudo N de navio, tá? Ou para aqueles que são da aviação, do exército, da polícia, November, tá? É isso. E vamos lá. Depois do Edson Milton, falar da doutora Ana Flávia, médica que atua na dermatologia clínica, estética e tricologia. O que é tricologia? Saúde capilar. Então,
tá caindo cabelo, parece que tá faltando vitamina, contacta ela que é uma grande profissional. A doutora Ana Flávia tá no Instagram como doutora, abreviado, então é dra.anaflaviace, tá certo? Então, se precisar, tá com problema no cabelo, conversa com ela, saúde capilar, mais estética, tricologia, tudo, tá bom? E sem esquecer, bom, como eu sempre falo, né? Falei no episódio anterior. Dr. Edson cuidou da saúde, emagrecimento, gordura visceral. Foi lá na doutora Ana Flávia, cabelo, saúde capilar, estética. Vai fazer o que agora? Passear, descansar, né? Então você vai contactar o Felipe Brizola. Felipe Brizola, especialista em compra e venda de veículos do grupo T-Line. Se você precisar falar com ele, deixa eu pegar o contato dele aqui. Ele está no Instagram como Felipe, F-I-L-I-P-E, _ Brizola com S, B-R-I-S-O-L-A. Fala com ele. Olha, vou falar pra você, se não do mundo, hein? Mas do Brasil eu sei que é o melhor. Pode conversar que é top o rapaz. E depois do Felipe Brizola, cuidamos da saúde do corpo, saúde do cabelo. Fomos passear, hora de arrumar a casa, né? Que alguém tem que fazer isso. Então, House Shine, empresa de serviços de limpeza residencial e comercial na região de São Caetano do Sul e ABC Paulista. Mas, ó, vou contar um segredo pra vocês. Eu já vi aqui, House Shine parece que faz uns pós-obra também, viu? O pessoal não é fraco, não. Então, ela tá no Instagram como houseshine.sãocaetano. Houseshine.São Caetano. S de sapo mesmo. Ou pro aviação, como é? Sierra, né? Então é isso. Esses são os nossos apoiadores. Obrigado para todos. Tamo aí, pessoal. Vamos voltar aqui pro convidado, pro episódio que hoje tá gigante. Beleza? Pessoal, é isso. Deixa eu pôr a câmera aqui no terra, no geral aqui. Vamos começar? Bora lá. Terra, então vamos lá. Conta pra gente quem é o Antônio Terra. Como é que é o apelido? É Juba? Juba, né? Quem é o Antônio Terra? Quem é o Juba? Quem foi você? Te cortei, fala. Não, o que eu queria dizer pra você é impossível dissociar o Antônio Terra do Juba. Que por maravilha. mais, não que eu queira, mas por mais que eu quisesse. Tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito. Então, Até foi uma surpresa pro pessoal da nossa amada loja Caetano Nakarato, que quando souberam que eu tinha um apelido de Juba, eu falei assim, Juba, eu adoro o apelido. Profissionalmente hoje é Juba pra todo lado. caramba. Adoro. Bom, é isso. Conta pra gente então quem que é o Juba, quem que é o Antônio Terra, quem foi você, quem é você, quem você espera ser no futuro. Conta pra gente aí o que te trouxe até aqui, o que molda a tua jornada, o que tá guardado aí dentro, que é o que interessa pra gente no podcast. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar por quem foi o Terra. Meu mano querido César, o que acontece? Eu sou um garoto que veio de Minas Gerais, da cidade de Alfenas. Eu costumo dizer que você conhece duas entidades que são de Alfenas. Primeiro é o J Quest e a segunda sou eu. O Edson é dali perto, não é? Mineiro também. Rapaz. Mineiro também. O Edson Milton é mineiro. Então o que acontece? Meu pai faleceu, né, em 1970, salvo engano. E minha mãe, com 7 filhos, veio para São Paulo e me trouxe. Eu era o mais novo, vim com 3 anos para cá, né? E aí começamos nossa vida aqui em São Paulo. Minha mãe batalhando, era uma escadinha, né? Acho que a mais velha devia ter 16 e eu com 3 aninhos. Tudo. Então, todo mundo trabalhando cedo e aquela correria violenta da minha mãe para tocar os negócios ali, né? Eu sou um cara que a minha essência, para quem já me conhece há muito tempo, eu sempre digo o seguinte, é melhor ser alegre do que triste. Eu prefiro rir do que chorar, eu prefiro ser bem-humorado 100% do tempo. Vamos fazer as coisas sérias, mas de uma forma bem-humorada. Eu acho que tem que ser leve. E quando eu te contar, você vai entender porque eu acho que tem que ser leve. Tem que ser bom, tem que ser gostoso, né? Tem que ter tesão, senão fica chato, fica ruim, a gente sofre, né? Então, justamente isso. Vim lá de Minas Gerais
E tive uma infância maravilhosa, e só tive uma infância maravilhosa, não abastada, não com dinheiro, mas uma infância maravilhosa não fosse minha mãe e meus irmãos, que trabalharam de sol a sol para que eu pudesse ter tudo, né? Tudo. Tudo aquilo que um ser humano precisa. Alimento, amor, carinho, Deus, e é isso. Eu tive tudo isso de sobra, né? E tocamos a vida. E tive uma infância maravilhosa, uma adolescência muito boa, cabeça, como dizia o poeta, né? A cabeça sem grilo. Cresci bem e tudo mais. E eu não sei se você quer direcionar alguma pergunta específica. Rapaz, é a tua história, Tô vamos embora. tô tocando. Vai a tocando história. aí, tá na sua mão. E aí, na minha casa, diferentemente de muitos lugares que por aí, por exemplo, naquela época, né? Na década de 70, 80, a gente tinha algumas dificuldades, as coisas não eram como são hoje, né? O acesso às coisas são muito mais tranquilos, mais simples, né? E eu lembro que hoje em dia o rapaz, ele vai para Disney, a menina, ela recebe uma festa maravilhosa, ou vai para Disney, uma festa de 15 anos, né? Na minha família você ganhava uma carteira de trabalho. Ganhava uma carteira de trabalho e assim, e juntamente com a carteira de trabalho já mexiam os pauzinhos e eu me lembro que numa tarde de sexta-feira eu tava brincando na rua com o joelho ralado, jogando bola sem camisa. E na segunda-feira eu comecei a trabalhar no Banco Noroeste. Não. Na segunda de manhã. Então, uma mudança de vida, uma mudança total, né? Saí de um menino, sempre com muita responsabilidade, mas um moleque. E na segunda-feira já trabalhando no banco. Então, e banco é um esquema bastante sério, bastante disciplinado, né? Bem rígido, né? Bem rígido, bem rígido. Então, eu segui, trabalhei no Banco Noroeste, à época, extinto Banco Noroeste, depois passou a ser Santander, né? O Santander, eu acho que encampou o Banco Noroeste. Segui do Banco Noroeste para uma das melhores experiências que eu tive na vida, a gloriosa Polícia do Exército. Um abraço para os meus irmãos VO, meus irmãos de farda, que foi um dos momentos mais fantásticos da minha vida. Acho que todo mundo deveria passar por isso, mexer com... Aquilo acho que foi o precursor de tudo aquilo que a gente mexe hoje, que a gente gosta de mexer hoje, trabalhar com disciplina, disciplina mesmo, trabalhar essa parte moral mesmo, tentar fazer a coisa certa todo dia, né? Mesmo que não tenha ninguém olhando. E foi o Exército Brasileiro e a gloriosa Polícia do Exército que me deu esse norte, esse rumo. Claro, obviamente, a base de casa, eu acho que estava muito bem feita, muito bem preparada, né? Mas o Exército, ele delineia, ele te dá um norte, ele mostra que as coisas precisam funcionar. E é uma coisa incrível, porque lá funciona, tudo funciona bonitinho. Por quê? Porque cada um toma conta do seu espaço, da sua responsabilidade e tem que dar conta, né? E essa chamo de parte profissional também. Depois disso, na parte profissional, eu trabalhei sempre voltado à área de vendas, né? Área de marketing e vendas. Eu trabalhei com vendas de embalagens de papelão, eu trabalhei com vendas, isso nos períodos bem determinados mesmo, venda de embalagem de papelão, eu trabalhei em vendas de material cirúrgico, eles chamam de med devices hoje, parafusos para cirurgia de mão, cirurgia de coluna, cirurgias ortopédicas e tudo mais, e depois eu passei a uma fase muito legal da minha vida, que foi a indústria farmacêutica em si. A indústria farmacêutica que, coincidentemente ou não, porque eu acho que coincidências é uma coisa complicada, né? Coincidir. Hoje eu retornei. Então, trabalhei na indústria farmacêutica, em multinacionais, todas elas, à época, americanas. Depois da parte da indústria farmacêutica, materiais cirúrgicos, med devices e tudo mais, eu entendi
que eu precisaria... E fiz minha faculdade de administração de empresas, sou formado pela maior universidade do mundo, chamada Universidade de São Marcos, que inclusive é extinta hoje, ela não existe mais. Nossa. A Universidade de São Marcos. Fiz o curso de administração de empresas, desenvolvi, trabalhei, né, na indústria farmacêutica e entendi que eu precisaria tentar não depender de empregadores, né? É um ledo engano, porque achar que você... Sabe aquela ilusão que você tem? Não, eu preciso ser chefe de mim mesmo, não quero obedecer ninguém, eu não quero dar satisfação a ninguém. Um ledo engano. Você dá satisfação para todo mundo a vida inteira, o tempo todo. Se você trabalha para você e tem clientes, você tem... Eu tinha, por exemplo, no escritório, chegamos a mais de 1.000 e tantos processos, todos são seus patrões, né? Trabalhei, advoguei depois disso, me formei em 2006 e advoguei efetivamente até o ano de final de 2022. Quando então veio o maior tsunami do universo, que eu acho que foi a pandemia. Foi uma loucura, né, bicho? Eu falo pra você, se a pandemia, se eu tivesse que achar um ponto positivo da pandemia, um ponto positivo, que eu falo para todo mundo, ela nos mostrou que a gente morre. Que a gente morre. Eu vi tombados irmãos meus, irmãos que eu digo de vida, saudáveis num dia, tombando pela pandemia. Eu falo assim, a pandemia nos mostrou que a gente morre, que a gente tem limite, né? E eu comecei a confrontar, porque a pandemia, para quem trabalhava, porque eu digo, por conta, profissional liberal, em época de pandemia, muito complicado foi para mim, porque o escritório ficou fechado para mais de 1 ano e meio, fechado. E sabe, quando o escritório fechado, aquele caos total, todo mundo procurando, o fórum fechado, eu cheguei à conclusão, falei assim, e também eu já estava um pouco cansado de trabalhar com o rim e com o fígado. Sabe? A beligerância o tempo todo, sabe assim, nunca ninguém te ligava para dizer um bom dia ou falar para vocês, não, vamos almoçar. Não, quando te ligava com problema. Só problema. Entendeu? Então eu brinco que ligam para o advogado quando tem problema e estão sempre sem dinheiro. Então é sempre uma tarefa difícil. Mas eu falei o seguinte, não, eu acho que eu tenho que voltar para as minhas raízes, né? Eu voltei para o conselho familiar e conversei com a mulher da minha vida, minha preta, a Bernadette, e falei assim, olha, eu acho que eu vou migrar de carreira, tá muito difícil, o escritório fechei, mandei os funcionários embora e ficamos em casa na pandemia trabalhando em home, muito complicado, tudo muito complicado. Eu falei, e você tem ali a sensação que você está sozinho, que você não depende, que eu digo, você não domina nada. Porque tem o fórum, o juiz, tem o cliente, sabe, uma série de fatores que você não tem nada na mão. Você não domina absolutamente nada. Eu falei assim, não, eu queria uma coisa um pouquinho mais previsível. Então eu acho que eu vou voltar a trabalhar para alguém. Eu vou trabalhar para alguém. Mandar funcionário embora, eu não quero mais contratar funcionário para mim. E foi aí que, graças ao Serginho, meu amado irmão Serginho, que naquele momento me levou para a área da estética. Tudo voltado sempre à farmacêutica, né? Trabalhando com o pessoal do ROF, os dentistas e os dermatologistas e tudo mais. E eu me encantei com voltar para essa vida que eu levava de vendas. Ela é uma vida feliz. Eu posso distribuir sorriso. A um advogado é mais complicado. Você tem que ter uma figura. Isso. Eu era o doutor Antônio Terra, né? Eu falei, eu não quero o doutor, eu não quero Antônio Terra mais, eu quero ser Juba. Voltar a ser Juba. Eu quero que me chamem pelo apelido, porque o apelido ele gera uma intimidade instantânea. Eu quero essa intimidade instantânea, eu quero leveza, eu quero menos é mais, entendeu? E voltei
para o ramo da estética, comecei a trabalhar, eu, o Serginho, trabalhando, representando alguns produtos e tudo mais, e aí veio a proposta de realmente voltar para a indústria farmacêutica, mas num projeto, numa situação bem mais confortável. Confortável porque eu voltei para uma empresa inglesa, uma empresa com mais de 200 anos no mundo, só no Brasil tem mais de 103 anos no mundo, Legal. então é mais legal. Aí, trabalhei, estou aqui, né? Estou trabalhando até agora. Feliz da vida e tudo mais. E fiz, a minha mulher, ela falou o seguinte: puxa vida, mas você vai deixar aquela carreira que você montou no direito, né? Que eu fiz a faculdade de Direito, eu fiz pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar, eu fiz todos os cursos, Direito Imobiliário, Direito de conciliação e mediação, né? Resolução de conflitos na Escola Paulista da Magistratura. Desculpa te cortar, inclusive Tá. você me lembrou, tem um convidado nosso, Douglas, que ele é mediador também, faz essa parte hoje em dia. Sim, eu fui mediador e conciliador do Tribunal de Justiça durante uns bons anos, nomeado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma delícia, sensacional. Ali se aprende todo dia. Aliás, aprendendo com o conflito, né? Todo dia. É lidar com conflito. Lidar com conflito. Pesado. E a melhor maneira de lidar com conflito é justamente você não entrando no conflito. É justamente mostrando para eles que todo tipo de conflito sempre vai ter uma saída. Uma saída que compensa, né? A pior coisa seria deixar o juiz decidir por vocês. Eu sempre falava isso. Estão em dúvida? Estão com problema nisso daqui? Pensem numa forma. Se isso continuar aqui, o juiz vai decidir. Pode não agradar você nem você. Aqui, nessa hora, é a hora que vocês podem decidir por vocês, sem ninguém colocar o bedelho. Vocês vão resolver. Não. Tenha no coração que você vai abrir mão de alguma coisa, ele também, e vocês resolvem por vocês. É a melhor saída, a melhor maneira. Entendeu? Então, e hoje voltei para vendas. Estou na indústria farmacêutica, é uma venda de conceito. Hoje a gente trabalha com venda de conceito. Nós mostramos, né, aos médicos, alvo do nosso trabalho, quais as características, benefícios daqueles produtos, né? Vamos dizer que são medicamentos, produtos, e por que esses produtos são importantes, né, no trabalho e na solução, no caso de várias patologias, entendeu? Para tratar o paciente, tratar a doença. Então, para que o médico entenda aquilo e possa fazer o que a consciência dele mandar. Porque, na verdade, ele tem livre-arbítrio para isso, né? Então, a gente leva todas as informações. Essa é a ideia, entendeu? E é um trabalho sensacional. Legal. Terra, eu anotei alguma coisa aqui, mas vou voltar lá no começo. Tá. Eu fui encarreando, mas tem várias vertentes, né? Que eu acho que são importantes na minha vida. Tem algumas partes que eu vou acabar esquecendo e a gente vai falar. Inclusive, Tá. você falou isso, eu vou lembrar agora aqui, deixa eu anotar. Mas deixa eu só aproveitar para voltar. Vamos pegar do começo aqui. Anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, Legal. que eu me lembrei bem, foi engraçado. O Edson, pô, é um menino, né? É mais novo até que eu, você acredita? O Edson? É um pouquinho mais novo que eu. Então, Eu assim, brinco na loja que ele é bonito. né? Ele tá no lugar errado, porque ali só tem velho feio e ele é bonito. Não pode. É jovem, né? Jovem e bonito não pode. Eu comecei depois a ficar mais velho, eu comecei a reparar, você olha, você fala, você é jovem, olha como que você sabe? Não, a pele, mostra, você olha a pessoa, você enxerga, né? Não. É totalmente diferente. Ele causa, assim, um certo ódio, uma certa inveja na gente. Pô, que isso, cara? Mas assim, o Edson, eu lembro que ele falou, e teve a questão da mãe, ficou meio assim, e ele veio para São Paulo. E você, a sua mudança para São Paulo foi com a família? Você que foi seguir carreira? Como é que rolou essa mudança? Não, a mudança para São Paulo, de Minas Gerais, quando a gente nasceu, na verdade eu fui trazido com 3 anos. Né? Já com 3 anos. 3 anos, fui trazido. Na verdade, eu tenho pouca ou nenhuma lembrança da época de Minas Gerais. Pouca ou nenhuma lembrança. Eu me conheço por gente, na verdade eu não tenho nenhum sotaque mineiro. A minha família toda tem. Eu não tenho. Porque eu sou paulistano, né? Sou bem paulistano. Sou de Sampa mesmo e viemos pra cá. E assim, imagina, uma mulher perde o marido,
que era lá em Minas Gerais, ele era padeiro, tinha uma padaria e tudo. E assim, restou sozinha. E naquela época a família dela, né? A mãe dela morava em São Paulo. Então ela veio para o único lugar que talvez ela tivesse algum acolhimento, um pouco mais de segurança que ela não tinha, né? Então ela veio para cá, foi isso. Eu, particularmente, fui trazido. Quando Sim, percebi, já estava estava aqui. É. Que legal. Isso abrangeu aqui a outra pergunta. Eu ia fazer outra pergunta, que é o estado que você fez o exército. Então você serviu o exército aqui em São Paulo. No glorioso 2º Batalhão de Polícia do Exército, ali na Abílio Soares, que não é mais lá. Hoje é lá em Barueri, né? Mas era o 2º Batalhão, era ali. Eu falo isso porque eu tenho, até hoje, eu tenho os grupos dos guerreiros, os queridos guerreiros da PE, né, os queridos guerreiros da PE que depois vão olhar isso daqui, eu tenho com muito carinho na minha vida. Só fiz bons irmãos lá. Então vamos contar para esses irmãos um segredo. Quando eu fiz 18, hoje você viu que, pô, brincadeira, hoje tá tudo no aplicativo, cara. Eu acordava 1h30, meia-noite em casa pra andar a pé, ir lá pra porta da junta militar, pegar a fila. Pô, bicho. Aí eu fui pra junta ali da Vila Mariana na época. E fui me apresentar no Cambuci. Da minha turma, 3 pegaram. Eu e mais 2. Sim. Só que aí tinha uns problemas, umas coisas lá, e tava passando tratamento médico. E entreguei atestado e fui dispensado. Mas eu acabei indo me apresentar lá no Cambuci. Sim, então, lá quando é você o fala, Hospital Geral, né? É o quartelzinho aqui do lado direito, né? Quartelzinho. Aquele lugar enorme lá. É do lado da minha casa. É mesmo? Da Que minha legal. janela eu enxergo tudo ali. Nossa, que demais. É. Já sei onde eu vou encher os teus sacos. Bora lá. Mas eu lembro que eu fui, aí eles apresentaram, pô, brincaram, foi mais engraçado. Na hora de sair, o menino lá brincou, conversou, pô, foi legal. E aí eu peguei meio, mas acabei não voltando por conta desses problemas. Aí foi legal. A outra coisa que eu ia falar pra você, que eu ia perguntar, você falou que teve as intercorrências, a gente entra nesses detalhes, eu queria só te perguntar o seguinte, administração, quando você fez... muitos fazem aquela velha piada, às vezes você não, ou comentam, comentários, né? Fala, não sei o que fazer, eu vou fazer administração. Mas pelo que eu entendi, você já fez a administração pensando em não responder para um patrão? Na verdade, não. Na verdade, o curso de administração de empresas, ele é um curso acessível. Eu até brinco com todo mundo. Eu falo o seguinte, você é um grande generalista quando faz administração de empresas. Então, se você vai conhecer do quê? Você conhece... Na faculdade, você conhece de economia, de contabilidade, de vendas, de produção, matemática, português, você conhece um pouco de tudo. Mas aí você não é especialista em nada. Então, por exemplo, na minha época, hoje, eu acredito que também não precise, mas não há nada que o administrador de empresas faça de forma exclusiva, como o advogado. O advogado ele faz exclusivamente, só ele pode fazer. O administrador não. Agora, eu acho, mas é uma faculdade que abre muito a tua cabeça com relação a absolutamente tudo. Então, se você faz administração, você pode trabalhar em qualquer lugar dentro de uma empresa. Entendi. Qualquer lugar. Você vai ter noções gerais de absolutamente tudo. Isto, e também porque a minha família nunca teve um histórico, por exemplo, de que, sabe aquela família de médico tem médicos? Sim, sim. Família de engenheiros tem engenheiros. Pai é advogado, filho também é. Não. À época, poucos tinham universidade. Na minha casa, por exemplo, nem todos tinham. Então, eu escolhi aquilo que talvez me desse imediatamente alguma coisa, alguma base para que eu pudesse trabalhar. Eu não poderia, por exemplo, me dar o luxo de, eu vou ficar estudando para fazer concurso público, vou ficar estudando para fazer um vestibular para medicina. Não, lá você precisava trabalhar. Então, lá em casa era o seguinte, você trabalhava o dia inteirinho e ia lá estudar à noite, né? E eu fiz aquela faculdade que se adaptava mais à minha realidade, que era justamente essa, né? Depois, para fazer direito, aí sim... É uma coisa engraçada. Tomei muita cerveja na faculdade de administração, na faculdade de direito eu fiz por prazer mesmo. Eu fiz uma faculdade, aí você faz séria, porque eu já fiz faculdade com 30 anos de idade, então você faz de forma muito séria. Então você não falta aula e outra coisa, tudo fica mais fácil, mais permeável, né?
É um outro curso. Se eu fizesse outro curso de administração depois de uma certa idade, você aproveita de uma outra forma. Você aproveita, você sorve cada gota do que o cara está falando, entendeu? Fica bem mais legal. Que legal. Eu penso talvez em algum momento aí. Nesse momento eu já comecei a programar hoje algumas coisas, porque a gente tem os estudos nossos, as coisas, então eu preciso dividir os estudos, as ordens, tem as coisas, eu quero aprender documentário, quero fazer comunicação, tô pensando nessas coisas. Então, acho que eu vou pegar, tem uns AVMakers, uma galera que eu vejo na internet, que eu vou lá, faço o curso de documentário, alguma coisa, já produzimos alguma coisa, então vamos fazer. Uma coisa que eu coloquei, não sei se eu vou ter que mudar, mas aí na miniatura eu tinha colocado que você saiu do direito no auge do estresse, né? Sim. Foi sim. mais ou menos isso. Eu sempre digo o seguinte, foi uma conjunção de fatores. É assim, a pandemia mostrando que as coisas não estavam muito bem. Eu já estava um pouco em conflito e eu fazia muito direito do trabalho. E até por motivos de foro íntimo, em muitas vezes eu estava... Isso eu posso falar sem reserva, né? Tinha algumas coisas que eu estava defendendo que eu próprio já não acreditava, né? E não concordava com algumas coisas. E assim, o advogado ele defende um cliente, a lei é para o cliente, não é para ele. Então você não tem que concordar ou não, você tem que fazer um trabalho técnico. Mas assim, eu já não estava, eu não estava feliz. E aí eu fico pensando, puxa vida, se você está trabalhando e não está feliz, não está completo, então, assim, cada dia fica um pouco mais dolorido, as sexta-feiras ficam mais distantes, né? Eu falei, não, vamos repensar isso daí. Vamos repensar. E sempre, né, lá em casa tem um conselho familiar poderoso. Eu e minha mulher, a Betinha. Doutora Bernadette Fleury. Então, o que acontece? A gente sentou, conversou sobre isso daqui. Eu pensei, eu acho que é hora de migrar, voltar. E eu falo isso com toda tranquilidade mesmo. Voltar a distribuir mais sorrisos, falar mais sim do que não. Advogado não fala sim. Você percebeu que todo advogado sempre fala talvez? É. Sempre talvez. Depende de vários fatores, né? Mas assim, de falar um pouco mais sim, de dar mais sorriso, distribuir mais alegria, tentar colocar um pouquinho mais de leveza no coração. Foi isso que eu procurei. E também, não vou mentir, um pouquinho mais de previsibilidade. Eu queria um pouco mais de previsibilidade. Porque você nunca sabe quando você vai receber, não sei, você tem vários advogados, aqueles que têm escritórios grandes, que trabalham empregados, tudo isso pode mudar. Como eu era dono do meu escritório, um escritório pequeno, com apenas 2 sócios, então não era todos os dias que você tinha um salário fixo, entendeu? Não tinha salário fixo, dependia o quê? Do movimento, se é funcionário para pagar. E a pandemia veio e mostrou para você que a coisa pode ficar complicada. Então eu falei, não, eu acho que eu quero um pouquinho mais de previsibilidade. E aí eu resolvi. E achei que foi uma decisão acertada. De que maneira? Para o meu íntimo, para o meu coração, acho que estou em paz e estou feliz com a decisão. Entendeu? Uma coisa que você falou, tá, quase me perdi aqui, mas é isso, é a questão do direito, ou seja, qual for, né? Mas se a gente puser que as peças de processo que você está defendendo ali são produtos, é um produto que você tem que acreditar. E muito fortemente você tem que acreditar naquilo, porque é para uma defesa, para uma... Esqueci o nome agora da palavra, mas para estar ali na frente deles tem que acreditar no produto. E na verdade, assim, o acreditar que eu te falo é o seguinte: eu acredito que aquilo acontece, eu acredito que o cliente tem aquele direito, eu acredito que a lei diz aquilo, só que eu não concordo com isso. Eu tô achando que, com algumas coisas, não tudo, obviamente, né? Mas tem algumas coisas que acontecem assim que eu falei assim, não, parece que eu não tô muito à vontade com esse aspecto aqui. Parece que, sabe? Então, sabe quando a contingência de fatores não é um, não são 2, são vários. Eu cheguei a um ponto que falei assim, não, peraí.
deixa eu tornar as coisas mais leves, melhores pra Sim. mim. Vamos rever, vamos virar a vela do barco, entendeu? E não estou pensando nem em ganho, muito mais, muito menos. Não, mudar a vela do barco mesmo e poder fazer um trabalho que te deixa mais feliz. Que remuneração para mim envolve tudo: é dinheiro, qualidade de vida, felicidade no coração, leveza, tem um monte de coisa. E aquilo para mim naquele momento me pareceu mais apropriado e eu acho que foi legal, foi bacana. E a minha mulher sempre num apoio muito grande. Até colocar uma observação também, que tem a questão do advogado e do TI, que só chega quando tá tudo parado, descabelando, né? Tudo. Ninguém liga pra falar, ó, tá funcionando, viu? Eu brinco que o médico, a pessoa ficou doente, viu sangue, sentiu dor, instantaneamente ele vai lá. Tem convênio médico até, ele tem. Você vai no médico. O advogado, não. Ele só vai ao advogado quando aparece alguma intimação, né? Como intimação, porque a gente brincava assim, você recebeu uma guia para pagamento de imposto, né? Aí o camarada pega aquele papel, na época papel, e fazia o seguinte: depois eu vejo isso daqui, e joga para trás. Assim, isso vai te encontrar daqui a 2 anos, 3, isso vai te encontrar grande e feroz, e ele vai vir atrás de você numa intimação de salário. Quando vem a intimação, ele vem, obviamente, sem dinheiro e desesperado, né? Ele fala assim, tá aqui, e aí mas só vem nesse momento, não vem antes. Agora, no médico, não, ficou doente, não tem outra coisa, tem que ir lá. Advogado, não, espera-se até o último momento. Não sei se eu estou sendo aqui leviano, falando dos meus colegas causídicos, mas percebam que é mais ou menos por aí mesmo. TI é desse nível. É desse nível, né? Só quando apago aparece a tela preta, né? A tela azul. Mais ou menos assim. É. Eu queria falar também que é uma observação que foi até da sua esposa, falou, nossa, mas você vai largar a carreira e tal. Isso. Mas não é nem largar, deixar a carreira no auge, nada. É deixar que até ali você já fez o seu legado, né? O que a gente costuma falar muito. Já deixei meu legado até aqui, daqui pra frente vou criar outros legados. Eu disse o seguinte, a relação entre eu e a advocacia foi uma história que andou bem por quase aproximados 20 anos. Assim, nossa. Trabalhamos muito juntos, choramos, sorrimos, brigamos, sabe? E trabalhamos muito. A vida do advogado não é fácil. Existe o advogado que é dono de um escritório que fica dentro do ar-condicionado, mas a profissão do advogado, aquele que está na ponta trabalhando, não é aquele glamour como todo mundo acha. É uma vida bastante dura, bastante complicada. Então, assim, nós fizemos um pelo outro o que tínhamos que fazer. Depois disso, o que acontece? A advocacia, eu tenho um respeito por você fantástico. Eu adorei o tempo em que ficamos juntos. Dediquei a você a maior parte da minha vida profissional. Mas hoje eu quero me encantar por outros horizontes. É isso que eu quero fazer. Agora, uma coisa interessante é que a bagagem cultural, intelectual, que a advocacia e os estudos... Diferentemente, o advogado ele é obrigado a estudar praticamente todo dia. Obrigado a estudar todo dia. Estuda-se muito, né? Você pesquisa muito, estuda muito, tem que lidar com muita gente, tem que lidar com várias vertentes diferentes. Então, assim, a bagagem cultural, intelectual que aquilo me trouxe nunca será perdida. Isso aí me serve para tudo que eu faço hoje. Absolutamente tudo. Maravilhoso. Me fugiram as perguntas aqui, mas eu acho que a gente podia entrar, então, você falou nos meandros ali, nos meios, nos acontecimentos do meio da história lá que Sim. A gente não comentou. É que eu falo o seguinte, tem algumas coisas na minha vida, assim, a gente fala, mas eu não quero falar absolutamente nada, deixar nada para trás para não ser injusto com alguém ou alguma coisa. Por isso que eu falo o seguinte, eu falo sempre do Supremo Arquiteto do Universo, que é aquilo que comanda tudo que a gente está vendo aqui. Não dá para correr, não adianta correr, não adianta desprezar o boleto, ele vem
o Supremo tá lá, ele tá lá para resolver tudo. E nas coisas, como diz minha irmã Márcia, né, nas coisas de Deus não tem confusão. Não tem confusão. Tudo no final vai estar com rumo, tá tudo planejado, né? Eu falo de Deus, eu falo da minha mulher, a Betinha, é a mulher da minha vida, é assim aquela guerreira fantástica, aquela que eu brinco. Você já assistiu aquele filme Titanic? É. Que no final a senhorinha com o olho marejado, ela vira assim e fala o seguinte: o Jack, né? Ele me salvou de todas as formas que uma mulher poderia ser salva. Roubo essas palavras dela para dizer o seguinte: a Betinha Bernadette Fleury, ela me salvou de todas as formas que um homem poderia ser salvo. E assim, de uma forma bastante metafórica, né? Uhum. Dizendo para você o seguinte: me salvou, me completou, me ajudou, minha amiga, minha parceira, confidente, ela é minha conselheira. E eu sempre falo o seguinte: sabe o que? Não vão brigar comigo, conheço os irmãos que são coaches, que são, né? Mas você briga assim: você só paga um coach, ou você só paga um personal de alguma maneira, e paga uma grana alta. Se você ouvisse sua mulher todo dia, você não teria problema, entendeu? Eu brinco com ela, assim, escuta tua mulher e tua mãe, que você não vai ter problema na vida. Parece que elas têm um radar muito mais poderoso do que a gente, né? E assim, eu devo a Deus, a ela, a minha família, que me deu base, alicerce para tudo isso. E eu não posso e não vou deixar de fora os filhos da viúva, entendeu? Aqueles que colocaram na minha vida, depois daquela base que eu sempre tive, mas colocaram num norte muito bacana. O que se faz lá dentro é muito legal. Como dizia o Zé Rodrigues, né? O cantor Zé Rodrigues, que inclusive era também filho da viúva. O Zé Rodrigues, ele falava que aquilo nada mais é do que uma escola de pensamento. Uma escola de pensamento. Uma escola de líderes, mas uma escola de pensamento. E os meus irmãos da Nakarato, a minha loja, falam assim: cara, eu aprendo todos os dias. A gente briga, a gente discute, brincando que a gente se estapeia. É um dos climas mais sensacionais. Como é que pode ter tanta gente junta, administrando uma coisa e conseguir fazer um trabalho tão bonito, tão legal? Então, assim, ela me deu um trilho muito poderoso, muito poderoso. Porque eu penso dentro da minha convicção, tudo que eu vou fazer eu ponho sempre na minha convicção, eu tenho aqui minha caixa montada, eu penso em Deus, no rosto da minha mulher e penso nos meus irmãos de loja. Que eu falo, eu não gostaria de decepcionar os meus irmãos de loja por nada nesse mundo. Então, assim, agradecimentos que eu falo, eu não podia, não dá para dissociar a minha vida sem falar da minha mulher, da minha família, sem falar da loja. Minha loja, a minha ordem ali, não dá para falar de mim sem falar daquele movimento, daquele monte de nego ceboso e com cheiro de mofo. Não dá para falar, não dá para dissociar. É uma coisa que faz parte da minha vida mesmo. E não faltei um dia porque estava com febre, né? Então, e fui colocado, iniciado, né? Aceito em 1991. Então faz um pouco de tempo. Pouquinho só. Um pouco de tempo. Deixa eu te cortar um pouco. Quer mais água? Quero, mais um pouquinho, por favor. Pra você aí. Falo que nem o homem da cobra, então fica Não, com sede. que isso, por favor, tem que falar mesmo. Tamo aí pra isso. Dá coisa aqui, tá na geral mesmo, mas vamos. Bora lá. Vamos bora servir lá. aqui, peraí, deixa eu ajustar aqui pra você. O que eu falei, eu tentei passar para você um pouquinho do aspecto profissional, falar um pouquinho da família, falar um pouquinho da ordem e tentar interligar todos esses fatores, né? Uma construção, quebra-cabeça, né? Mas deixa eu te cortar, Diga. só te contar a curiosidade do Zé, então. Que é o seguinte.
Eu não sabia, depois entrei também, tava lá. Primeiro agradecer vocês, que a recepção foi maravilhosa. E você fica meio assim no começo, aí o pessoal vai abraçando, começa a chamar, aí daqui a pouco já tá o Edson aqui, tal o Terra, o Juba aqui, vamos trazer mais gente. E, puta, foi legal pra caralho. Foi super bem recebido, maravilhoso. E nessa situação, eu ainda tava no meu processo lá com os meus irmãos também. Tá. Mas tava rolando ainda e tal. Veio um convidado, ele veio me contar uma história maravilhosa. Ele conheceu um irmão chamado Zé. E o Zé conversava com ele o dia inteiro, ia pra loja. Aí na hora do copo d'água, na hora de comer, conversar, o Zé ficava, vem cá, senta do meu lado, vamos conversar. E conversava sobre a vida, sobre tudo. E onde ele ia, o Zé tava junto. Aí, diz que esse irmão não saía do lado do Zé. Os dois se deram bem e começaram. Diz que esse irmão virou pro cara e falou, mas você trabalhou com o quê? Diz que a loja parou. Ô meu, e aí, tá louco? Você não conhece? Você não sabe quem é esse cara? É o Zé, pô, é nosso irmão, não é? O Zé vem aqui, come com a gente, conversa, bate papo, faz as coisas, estuda, não é o Zé? Você é um dos maiores cantores e compositores do Brasil, rapaz, você tá falando? Você não sabe? O Zé, como assim? Eu sou o Zé Rodrigues. Fala sério. Muito legal. Eu disse que ele falava assim, mas Zé, você trabalha com o quê? Parou a loja. Como assim eu trabalho? Cara, e ele foi proeminente, né? Escritor maçônico, muito poderoso. Escreveu, salvo engano, uma das três principais obras, né? Ele escreveu. Eu vou até atrás São disso. tratados de maçonaria que o cara escreveu. Muito legal. Maravilhoso. Mas eu tinha essa curiosidade. E a nossa aula tá muito grande, né? Tá muito, muito grande, que eu digo que ela tá grande, potentosa, grande, tem muita gente. Hoje somos mais quase 50 irmãos agora. Então é muito legal, um envolvimento muito legal. Não, fora os visitantes, né? Que a gente vai lá encher o saco. Ah, encher o saco nada, muito bem-vindo. É muito sempre. legal, fora os visitantes. Já fui umas 2 vezes, já vi duas etapas ali, legal pra aproveitar. Cara, e você falou que foi em 91 que você entrou. 91. E 91. você tava Porque- fazendo o quê? Como que você foi parar? Na verdade é o seguinte, o meu irmão de carne, Gilmar Terra, ele já tinha sido iniciado e iniciado pelo Chico Ravagnoli. Ambos são falecidos, estão no Oriente Eterno agora, os dois. E eles me convidaram à época, eu tinha 24 anos, então teve até uma Nossa, discussão na loja lá, que muito novo esse moleque, sabe? Põe um cara muito novo, não vai entender a responsabilidade e tudo mais. Teve até uma discussão para ver se entrava. Mas acabou que eu fui iniciado sim. Ele me deu um gancho de um ano e meio com a proposta na mão dele. Toda vez que eu ia pegar, ele falou, não tá no tempo. E segurava. Me cozinhando mesmo, né? Pra verificar o que eu queria, se era aquilo mesmo. Tirava todas as dúvidas que ele podia tirar, mas me cozinhou um ano e pouco. Mas eu entrei com 24 anos. Passei um tempo adormecido, né? Depois disso. Até foi... ele coincidiu com o início da faculdade de Direito. Eu falei assim, ou eu me dedico à loja, ou eu me dedico à faculdade agora. Eu não estou conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, dei um tempo lá. Legal. Depois, acordei. Coisa boa, coisa boa. Eu te conheci lá, fui muito bem orientado. E foi maravilhoso. E a gente pegou umas ideias. Falta falar isso, falta falar aquilo. Então, ó, Sim. você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muito legal, muito Sim. legal. Hoje eu estou como mestre de cerimônia ali. Era o secretário na gestão anterior. E para o futuro vamos ver o que Deus apronta, o que o Supremo aqui apronta para mim, né? Mas estou aí, estou pronto a ajudar. É para isso que a gente está aí, né? Para colaborar no que for possível. E caramba, eu me empolgo, aí eu vou falar, eu esqueço, cara. Eu não dá tempo, porque aí vem na cabeça, eu vou anotar, já esqueci. E Terra, como você vê, ou o que você espera no futuro do Terra, enquanto que a gente fala fora ali dos templos, no Terra do profissional, dessas coisas? Olha, eu até converso com a minha mulher, muito com a Betinha, eu falo o seguinte, que São Paulo, ela é uma cidade que castiga muito os idosos, né?
quando São Paulo, eu falo assim, São Paulo é uma cidade que foi feita para você estudar e trabalhar. Se você tiver vontade de estudar, trabalhar, ou mesmo passear, você aproveita muito pique, São né? Paulo. Só que São Paulo cobra um pedágio social muito alto, eu acho. São Paulo cobra o seguro do teu carro é dos mais caros do mundo, o seu condomínio é dos mais caros do mundo, IPTU é dos mais caros do mundo, estacionamento é mais caro do mundo. Então, sabe, é uma cidade que te cobra. No interior, por exemplo, eu cheguei a morar praticamente 1 ano na cidade de Olímpia. Então a gente fala, sabe a diferença? Você para o carro na porta do supermercado aberto e vai lá comprar o que você quiser. Larga o carro aberto com a chave no contato. Problema nenhum. Não para o carro em estacionamento, sabe? Então assim, fica muito mais simples o interior, né? Então eu tenho muita vontade de mais para frente, tentar encontrar algum lugar que seja perto de São Paulo, que a gente possa ser um pouco mais minimalista, Sim. né? Viver com menos, mesmo porque a capacidade de trabalho, o poder que você tem de desenvolver, ele vai diminuindo, a gente entende. Eu não tenho a mesma força física que eu tinha com 30. Não tenho. A velocidade do meu raciocínio ele não é como quando eu tinha 22 anos. Isso vai mudando. Você desenvolve, que nem hoje eu trabalho. Eu costumo brincar que a empresa que eu trabalho é sensacional porque ela te acolhe. Ela me acolheu com 57 anos. Me acolheu e, como eu sempre digo, né, ela me trata com respeito. E o que é respeito? Há muito tempo atrás rolou um jogo, só para você entender o que eu quero dizer, rolou um jogo que eu acho que era Barcelona e Santos, só muitos anos aí atrás. E o Barcelona já era aquele monstro, e o Santos não estava numa fase muito boa, como não está ainda, né? E aí o comentarista de futebol falou assim, mas vai vir o Barcelona, aquele monstro, aquele trator, que estava com todos os galácticos no Barcelona, como é que ele pode jogar contra o Santos? O que ele vai fazer? Aí o comentarista até comentou assim, ele tem que meter 20-0 no primeiro tempo e no segundo tempo colocar mais 20. Como quem diz, tratar com respeito é você ser submetido às mesmas regras de um cara de 22. Vai ter que trabalhar em alta performance, vai ter que trabalhar antenado e tudo mais, e lá é assim. Não existe café com leite. Todo mundo tem que fazer, toca o pau, fazer tudo. Eu sou preparado, não tenho. O mesmo arroz com feijão eu como, né? Como diz o pensador, né? A sinapse tem neurônio à vontade, né? Então, assim, trabalhar em alta performance. Hoje eu trabalho em alta performance. Mas eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou poder depender tanto da força de trabalho, tanto eu quanto minha mulher. E a gente vai ter que estar em algum lugar preparados, né, com alicerce para essa fase. Então, o que eu penso? Para um futuro, que espero que seja até bem distante, algum lugar um pouco mais tranquilo. Até para desenvolver um trabalho. Eu acho o trabalho no interior muito mais tranquilo que São Paulo, no aspecto de violência, trânsito, mais simples, eu imagino, né? Mas isso, né? Viver num local onde a gente possa viver com um pouco mais de tranquilidade. E trabalhar, cara, tem que trabalhar. Vou trabalhar até morrer. Tem que trabalhar. Eu não me vejo parado. Mas deixa eu pôr a câmera aqui pra gente. Te falar uma coisa aqui que me veio na cabeça. Diga. Se você pudesse voltar lá pra trás, pro Terra Menino, uma dica que você daria, uma orientação pro Terra Menino ou pra um jovem hoje em dia? Olha, eu diria pra ele o seguinte. Isso eu falo sempre falei pros meus sobrinhos, né? Nós não tivemos filhos, né? Não tivemos filhos, engravidamos 3 vezes, mas acabou não acontecendo. E o Sadu não queria, não rolou.
Então eu apertei a mão de novo, reforcei o aperto de mão com a minha esposa e falei assim, então eu cuido de você, você cuida de mim, beleza? Então vamos em frente. Eu diria para ele o seguinte, quando você menos esperar, você vai estar fazendo 58 anos e olhando para trás e falando assim, meu Deus, por que que eu não guardei grana para velhice? Entendeu? Pensando assim, ó, é você pensar na sua velhice de forma propositada. Uma chicotada. Entendeu? Pensar na velhice com critério. Porque eu vi um previdenciarista muito legal, e ele comentou comigo assim, aposentadoria não é uma questão de dinheiro, é uma questão de tempo. Se você economizar desde os seus 15 anos, sabe assim, de você economizar meia pizza por mês, desde os 15 anos, você se aposenta tranquilo. Não digo nem na Previdência, no regime geral de Previdência, nele e também com uma grana que você pode ter uma tranquilidade. Por quê? Eu falo que a velhice ela é o reduto dos competentes. Só fica velho quem é bom, quem é competente. O resto morre. Quem morreu, não estou dizendo que morreu incompetente, Não mas fisicamente assim, também. Incompetência no aspecto metafórico quem também. fica para trás. Isso. Se eu cheguei à velhice, puxa vida, cheguei à velhice, puxa, que saco. Não, você foi competente. Né? Você não ficou, não ficou doente, não, você viveu até hoje. Então você é um cara competente. Então, pense que você vai ter que chegar no final da tua vida e seria muito interessante, aliás, extremamente importante, que você pudesse não depender de ninguém. Porque ter filho não é o sinal de que você vai estar bem amparado, não é mesmo. Isso não quer dizer nada, porque quantos filhos largam as mães e pais por aí no meio do caminho, né? Então, assim, que você possa chegar numa certa hora que você não dependa financeiramente de ninguém. Esse seria, eu não falo de conselho. Conselho, se fosse bom, né? Se vendia, não dava. Mas eu falo, se eu pudesse dar uma sugestão, pense na tua velhice como uma coisa real, porque ela vai acontecer. Vai acontecer. E ela chega com uma rapidez medonha, porque eu brinquei, eu olho para trás e lembro do ano de 2000, 2001, eu me lembro parecendo que foi ontem. Os caras falam assim, cara, isso aí faz 25 anos. Para mim, parece que foi ontem. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido. Você chega num ponto que você fala o seguinte, quando se chora é tarde. Né? Então, se prepare para a tua velhice. De todas as formas que você conseguir. De todos os jeitos que você puder fazer. Dinheiro, saúde. Eu sei, quem tá falando? Gorducho, fumante, adoro tomar cerveja, comer churrasco, entendeu? Vamos falar de saúde? Bobagem, né? Mas o que eu digo é o seguinte, é tentar se preparar para a velhice, porque ela vem e ela vem desenfreada ao teu encontro. Né? Ela não vai ao seu encontro, ela vem de encontro a você, ela vai te pegar. E você tem que estar preparado para viver. E seria muito bom que você tivesse pernas para ficar erguido, uma cabeça boa e dinheiro. Porque ninguém quer. Até uma coisa que eu digo, né? Mas o idoso sem dinheiro não tem amparo. Você olhe por aí. Agora, o idoso, quando tem muita grana, você percebe que todo mundo quer cuidar. Então, é um negócio para se pensar mesmo. Eu estou sendo bastante radical, porque aquela profissão que eu tive, da qual migrei agora, ela dá para você um certo fel na boca, um amargo na boca, que todos te chamam e você vai ter que falar pro cara, cuidado, você vai se lascar com isso. Mas, poxa, você podia falar diferente. Assim, não tem. Você pode me perguntar 1000 vezes a mesma coisa, eu vou responder para você sempre a mesma coisa. Mas não tinha como modificar? Não. Mas e se eu for por outro caminho? Você vai dar no mesmo lugar. Então, assim, fica mais radical.
né? E nesse ponto, a velhice, ela vem. Se prepare para ela. Ou prepare-se para ela, né? Com saúde, grana e uma coisa muito legal que eu acho, eu tento fazer isso. Eu sou um cara que eu não sou capaz de ir na padaria comprar um pãozinho e não conversar com todo mundo que tá lá dentro. Eu não sou capaz de entrar num prédio e olhar pro vigia que tá ali. Eu não sou capaz de passar sem dar um bom dia para esse cara. Isso vem da época, até da nossa ordem, tentar fazer o melhor, tentar conhecer todo mundo, fazer uma rede bacana ao teu redor, de conhecer pessoas. Isso eu aprendi muito no escotismo, ali para 1992, 91, 92, 93, 94, época que eu era chefe de escoteiro. Fazer isso, tentar plantar, tentar dar o teu melhor para receber 20 vezes mais. Egoísta? Sei lá. Vou dar o que é bom. Vocês vão me dar de volta? Recebo, quero. Eu vou te dar bênção depois, aceito. Essa semana passou um camarada e falou assim, você quer que eu faça uma oração para você? Eu falei assim, claro que eu quero, agora. Ele parou, fez uma oração, falou, então tchau, um abraço, eu vou embora. Eu falei, obrigado. Quero. Tudo que você tem de bom, você quer mandar? Aceito. Entendeu? Então eu tô nessa fase da minha vida que é o seguinte, eu quero tirar o plug daquela tomada rançosa e fazer e servir. Servir da forma mais a forma mais lato que tiver. Se aquele negócio que quem não vive para servir, não serve para viver. Então servir da forma mais lato mesmo, servir, prestar para alguma coisa, prestar para o mundo. Quando eu morrer, o que você quer que falem de você quando você morrer? Eu falo assim, ó, cara, foi um cara ganhador de dinheiro, rico? Não. Agora, mano, esse cara foi foda, ele batalhou, esse cara era batalhador, conhecia todo mundo, ele viveu, ajudou, serviu, né? É isso que eu queria que dissesse de mim, né? Ou então, que eu falo assim, olha, ele tá se mexendo, que vai reviver. Então, beleza. Mas basicamente era Viver isso. para repetir tudo de novo. Repetiria tudo de novo? Repetiria sim. É lógico, tentando parar, porque o gostoso da vida é você chegar, por exemplo, eu falo da minha idade, porque foi o que até onde cheguei. Delicioso seria eu ter a experiência dos meus 58 com o corpo dos 22. Pensa bem que mundo fantástico, né? Sensacional. Seria uma coisa que qualquer um poderia querer, mas eu acho que para você chegar nisso que eu cheguei nos 58, mas eu pisei na bola com muita gente, eu errei de todas as maneiras, aprendi, voltei atrás, pedi desculpas, amei, trabalhei, fiz e tudo. Então a minha qualidade de gente, ela tem todo um acervo de erro, acertos e erros, né? Mas acho que isso que é o legal da vida. Seria muito tranquilo. Eu quero a experiência dos 58 e a cabeça dos 22. Mas você vê também que a cabeça dos 58, ela casa bem com os seus 58 anos. Se chegar com a experiência dos 58 no grupinho dos meninos de 18, eles vão falar assim, ó, cara chato, meu. Sabe que as ideias não coadunam? Porque para ser um cara de 21, 22, tem que ter uma boa dose de irresponsabilidade. Tem que bater com a cara na porta, tem que cair, tem que levantar, tem que errar. E eu acho também que para uma juventude ser gostosa, ela tem que ser leve, tem que ser boa. Ele vai se lembrar, puxa vida, como era gostoso minha fase, dos 20 aos 30, né? Como era, por quê? Você tinha jovialidade, você tinha independência, tinha, no meu caso, jovialidade, independência, tinha tudo. Não tinha experiência, mas experiência você não compra experiência na padaria. Experiência você adquire com o quê? Com vida, vivência, choro, né? Eu acho que é isso que é o mais legal da coisa. Hoje eu sou o resultado das minhas escolhas. Boas, ruins, tem de tudo. Eu tenho para tudo que você possa me perguntar, eu tenho erros. Nossa,
se arrepende de alguma coisa? Nossa, de um monte. Arrepender, você poderia ter feito diferente, né? Mas segundo um grande amigo meu, Wilson, ele falou um negócio muito bacana para mim uma vez. Ele falou assim: Jubinha, a primeira coisa que eu percebi depois que eu parei dos 50 é que você tem que fazer as pazes com o seu passado. Fazer as pazes. Entender o seguinte: você lembra aquele dia que você fez aquele negócio que até arrepia na nuca? Você fala assim, meu Deus, que vergonha. Nunca passou por isso? Você falou assim, quando tinha uma certa idade, assim, nossa, por que eu fiz isso? Faça as pazes com aquilo. Ainda bem que você fez aquilo, entendeu que fez aquilo e não vai fazer de novo. Ou vai mudar, ou vai chegar com 50 e eu tô olhando para trás dizendo o seguinte: pô, aquilo valeu também, porque eu aprendi com isso. O erro só vale se ele te ensinar alguma coisa. Se não ensinar nada, pelo amor de Deus, né? Então eu acho esse o interessante da coisa. Assim, tem um monte. O que eu tenho que fazer? Ah, meu Deus, cuidar da saúde. Eu tenho que trabalhar, pagar as contas, viver, estudar. Eu tenho que aprender muito na minha loja. Eu gostaria, adoraria, eu não sei se eu vou ter tempo de fazer isso, mas eu adoraria fazer uma faculdade de filosofia. Eu adoraria. Mas eu acho que eu não sei, eu não tenho, eu ando meio sem tempo, entendeu? Sem percebi. tempo mesmo. Não, que correria nossa, né? A gente corre bastante. É um dia apurado. Eu saio de casa, eu acordo no dia do rodízio, segunda-feira, às 5 e o resto dos dias eu acordo às 6. E vou trabalhar e chego em casa 6, 6:30. Então, assim, sabe, são 11, 12 horas envolvidas. Chega à noite, você tem alguma coisa para fazer ou outra. Eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar lá de casa, né? Cuidar da gente. Mas é uma vida cansativa, bem cansativa. Mas eu tô vivo. E não, não me derruba, né? Me derrubou é pênalti. Eu tô na área, tô trabalhando e tô forte. E tô em alta performance, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Terra. Juba. Pode chamar como você quiser. Gosto dos dois jeitos. Falamos das dicas pro jovem, pro Terra do passado. E uma dica pro irmão filho da viúva recém-chegado. Cara, é uma coisa que a gente discute bastante. Aliás, eu tenho discutido com Felipe Brizola, meu querido irmão. Então a gente discute bastante isso. A jornada na maçonaria é uma jornada solitária? Sim ou não? Não sei. É uma jornada em grupo? Sim ou não? Não sei. Há quem diga, é uma jornada muito solitária, porque depende de você buscar no teu íntimo, no teu coração, a tua melhora constante, né? Agora, eu sou o tipo do cara, aí eu falo você como Terra. Eu não vou no cinema assistir um filme sozinho. Eu não vou. Eu aprendi na minha vida o seguinte: se você quiser ir rápido, vai sozinho. Você vai rápido. Se você quiser ir longe, vai acompanhado. Chegar longe, você vai acompanhado. E eu acho que o mais bonito da nossa loja, e não que eu divirja de que a maçonaria é uma jornada solitária. Ela é solitária porque é o seguinte: se você não procurar o que tem dentro de você e não procurar essa mudança, isso não vai ser imposto a você. Você tem que procurar. Agora, o que seria de nós sem os nossos pares lá, né? Brigas, discussões, abraço, choro, beijo, tem tudo lá. Você vê que tem, né? É uma família. E assim, eu dependo deles. Eu não sou nada, falando na nossa arte ali, sem eles. Não sou nada sem eles. Nada. Então, o que eu diria para você é uma jornada. O que eu diria para um cara novo? Fala o seguinte: cara, o que eu tentei tomar para mim. Eu fiz um curso recente, em 2023, que é um curso de venda de alto impacto. Não é curso, é um trabalho de venda de alto impacto. E uma das coisas que até me gravou para a memória, eu trouxe isso aqui, era o seguinte: no curso vinha escrito assim, até falar um palavrão aqui, mas vinha assim, ó: você tem
que se importar de verdade com a porra do cara. Entendeu? Se importar de verdade com ele. Então eu fico, vamos fazer minha busca pessoal? Vamos. Sozinho? Beleza, depende de mim. Mas sem os outros, você não vai sair do lugar. Então, o que eu falo? Importe-se com a porra dos outros seus irmãos. Importe-se assim, conheça, bata papo, troque ideia. É assim, o Ângelo da Caetano Nakarato vai rir. Se imiscua com eles, se misture na tua loja. Você vai ver aliás, o que você faz aqui é sensacional, porque você trata e vive vidas, opiniões, vidas diferentes, né? Minha vida boa, ruim, de sucesso ou não, com dinheiro ou sem, isso pouco importa, mas você vive vidas e se aprende muito, né? Então eu falo, fortaleça sua busca, mas para chegar longe, você tem que estar com todo mundo. Você tem que se preocupar com todo mundo. Você tem que viver com todo mundo. Estar de mão dada com todo mundo. E mesmo porque para mim isso é uma necessidade. Eu não vou no cinema sozinho ver um filme. Não vou. Ah, vamos no cinema. Ô, minha preta, vamos. Ah, eu não posso ir. Ah, então eu vou lá no cinema sozinho. Não vou. Não vou. Não vou. Não sai de que eu não vou sozinho. Eu gosto de gente do meu lado. Eu acho que a gente nasceu e vive numa comunidade. Eu preciso conhecer todo mundo. Eu tenho que conhecer o nome da menina na padaria que me atende todo dia. Sabe o vigia? Eu tenho que conhecer o nome dele. Vigia, o frentista do posto, a mulher do supermercado. Eu pergunto o nome. Eu quero que minha carteira caia na rua e de repente alguém vem e fala assim, ó, ô seu Antônio, eu achei sua carteira. Porque me conhece, me viu e porque a gente vive isso em comunidade. Então, para a vida profana, eu acho que tem que ter isso e dentro da loja se imiscuir, se misturar, conhecer a vida dos caras. Você só tem respeito por alguém quando você conhece essa pessoa. Senão é opinião furada, entendeu? Eu não gosto desse cara, mas você conhece ele? Não, nunca tive tempo. Talvez não seria por isso que você não gosta dele, porque você não deu tempo para conhecer o fulano. Vai lá conhecer, porra. Vai lá apertar a mão, vai lá dar um abraço. Eu que fico na Nakarato, vem aqui dar um beijo. Vem aqui, dá um beijo aqui. Os novatos não querem beijar, tem vergonha, tem muito polícia lá, medo de beijar. Porra nenhuma, quero um beijo aqui. Porque depois dos 57 você pode achar homem bonito, pode beijar, não tem problema nenhum, entendeu? Então, o que eu daria de conselho, não, de sugestão, é essa. Se misture, conheça todo mundo da tua loja, conheça. E assuma a responsabilidade de fazer a tua busca interior, mas eu acho que sem aquilo, sem todos, você não chega longe, eu acho. Você pode ir até rápido por um tempo, mas não chega longe. Longe você chega quando tem todo mundo ao lado. Essa é a minha opinião. É para isso que eu trabalho, entendeu? É isso que eu penso que eu acho que daria resultado, é ter todo mundo perto. Tá. Já que eu pedi uma dica, um conselho pro jovem ou pro terra de antigamente, pro seu irmão recém-chegado, e pra sociedade que olha e fala, nossa, essa maçonaria aí não é de Deus, o que você fala? Cara, isso é motivo de muita discussão, porque é o seguinte, assim, eu não falo pela maçonaria. Sim, óbvio. Não sua falo opinião. por ela. Eu sou irmão maçom, tá? Eu, como irmão maçom, é o seguinte, antigamente dizia assim, maçonaria secreta, tal. E hoje fala de maçonaria discreta. E era secreta. Eu penso o seguinte, cara, é a minha opinião, a nossa força tá no nosso hermetismo, em ser fechados. Tem que ser fechado para mim. Eu acho que maçonaria, cara, eu sinceramente, eu não sei se eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de tentar chegar pro caboclo e dizer o seguinte, mas você tá com uma visão errada, sabe? Eu tenho preguiça. Tomamos bode, sabe? Sangue do bode e tudo mais.
Legal. Tem que prender o bode, tem que pegar sozinho com o bode na sala e amarrar ele. É o que você pensa, legal. Aí. Não tô muito preocupado, não, com o que acham, entendeu? Todo mundo que não conhece alguma coisa tende a deixar a coisa meio mística ou mítica, né? Primeira coisa, eu conheço o César? Não conheço. Então eu posso meter o pau tranquilo porque eu não conheço. Agora, vocês não vão conhecer. Não vão entrar, não vão saber. Então é o seguinte, eles vão meter o pau e falar, beleza. No meu íntimo, eu acho assim, tem que ser mais fechado mesmo. Não tem que ficar discutindo lá fora sobre nada disso. Eu sou eu acho que eu sou um pouquinho mais conservador nesse ponto. Eu acho que tem que, como sempre foi, como era antes. Tudo quietinho. E outra, todo mundo metendo pau, falando que você toma sangue de bode e a gente trabalhando aqui, ó. Gente trabalhando. A gente lá onde eu fui morar no interior e tudo mais, trabalhando, e você botando sua picape para levar leite para Santa Casa. Mas quem foi que trouxe? Não importa, não interessa. Mas quem que deu isso aí? Não interessa, não precisa saber. Né? Que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Fez o negócio, fez. Mas não interessa. Não precisa contar quem foi que fez ali. Fomos nós? Fomos, beleza pura. Vamos lá tomar uma cerveja no fim de semana, então. Fizemos. Tá com o coração tranquilo? Foi gostoso? Foi. Beleza. Então eu sou mais conservador. Eu acho que não tem que ficar abrindo o bico, falando fora. Eu não acho que tem que ficar tirando foto. Não, eu sou conservador. Eu acho que tem que ter discrição mesmo. Né? O quanto mais fechado for, melhor. Essa é a minha opinião. Modesta opinião. Né? Eu sou um grão de areia. Mas é a minha opinião. Tenho o direito de ter uma. Ainda. No nosso Brasil ainda tenho o direito de ter uma. Vai pra internet. Eu não tô, é que eu digo assim, ó, tô absolutamente tranquilo, sereno com a minha opinião. Maçonaria mudou sua vida? Absolutamente sim. Absolutamente. Foi através dela que... o que aconteceu? Eu entrei na maçonaria em 1991, né? Fui iniciado e eu pensava o seguinte, pô, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar, para prestar para alguma coisa nessa terra? Não é trabalhar, ganhar o salário, pagar a conta, ter mulher, a vida normal. Não é prestar, ser alguma coisa, fazer alguma coisa para alguém. Eu pensei, pô, legal. Eu conheci umas pessoas que trabalhavam com um grupo escoteiro. Aí eu fui pro escotismo, eu pensei, pô, legal trabalhar com jovem. Eu acho que as crianças pequenas não gostam muito de mim, eu sou muito feio. Eu gosto mais do jovem, porque eu gosto de falar palavrão, entendeu? Uhum. Eu gosto de falar palavrão com o jovem. Chegar nele e falar assim, ô meu, o que é isso, cara? Você quer me ferrar? Pô, teu pai veio falar que você não tá indo bem na aula. Então, ó, eu vou te dar um gancho a semana que vem se você me vier com essa história. Então, eu acho que papo com jovem pra mim foi melhor. E eu falei, pô, lidar com jovem. Mas ó, o escotismo ele tem um negócio bacana que o que ele faz? Por meios lúdicos, né? Ele ensina caráter para o jovem. Você mexer com ética, moral, caráter, né? Valores que hoje em dia são complicados, né? Só uma passagem bem legal. Tinha um jogo que você dava para os sêniors, no caso, que são os meninos de 16 a 19, mais ou menos. Que era um risca-pé que chamava, que você pegava, todo mundo tinha uma venda e um giz. E você tinha que riscar o pé do oponente. E numa daquelas ali, um dos meninos falou assim, ô chefe, chamava de chefe Juba, pô, todo mundo tem uma venda? Tá com o olho vendado e eu não tem venda pra mim. Pensei, falei, caramba, como é que eu faço agora, né? Eu olhei pra ele e falei assim, ué, mas para pra pensar, você precisa de uma venda? Mas todo mundo tem. Eu falei assim, e se você fechar seu olho? A proposta é não enxergar. Você tem uma venda natural, você fecha o olho, não tá vendo. Nossa, mas o menino franzia até a testa, assim, de tanta força que ele fazia para ficar com o olho fechado, para ser leal.
Entendeu? Aí eu fico pensando, moleque é bom, material bom. Tanto é que eu falo, se eu tiver que escolher 2 jovens algum dia e um tiver sido escotista ou escoteiro em condições normais de temperatura e pressão, eu desempato. Isso é desempate para mim. Porque ele trabalhou ética, moral, trabalho em equipe a vida inteira. Então eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? Eu entrei no escotismo. Por quê? Para tentar fazer o meu trabalho, entendeu? E a maçonaria me colocou esse doce na boca, porque hoje o escotismo é uma paramaçônica, né? E a maçonaria suscita em você a necessidade da gente fazer a nossa benemerência, ajudar as pessoas, né? Então ela mudou minha vida por vários fatores. Por a gente estudar pela maçonaria todos os dias, a gente se relacionar com pessoas sensacionais. Todos nós estamos preocupados em fazer uma coisa boa, deixar um legado para esse mundo e trabalhar ética, endurecer, que eu digo assim, as suas virtudes, né? Melhorar o teu caráter. Você estudar, ficar mais inteligente, é uma escola de líderes, uma escola de pensamento, abrir tua cabeça com um machado, subir, crescer intelectualmente, crescer culturalmente. Você, mano, como é que você não pode melhorar se você trabalha fazendo isso desde novo? E outra coisa, o que eu consegui até agora, eu não sei, mas eu sei que eu pretendo conseguir mais, eu pretendo ir muito adiante, né? E, que nem eu te falei aquela hora, tudo que eu vou fazer, eu lembro, dentro de mim, lembro do meu Deus, do rostinho da minha mulher, e eu lembro dos meus irmãos de loja. Assim, se eu decepcionar esse povo, esses caras que eu tô te falando aqui agora, eu não vou me dar bem. Então, eu acho que o ser humano ele tem que ter o freio e o contrapeso, ele tem que ter uma medida, ele tem que ter um crivo, ele tem que se botar todo dia numa forma, entende? Ele tem que ficar se medindo. É como se fala que o político é que nem unha, você tem que aparar toda semana, né? Ou tem que aparar sempre, porque é natural, né? Então eu falo o seguinte, é justamente isso, a gente tem que fazer essa batalha, se colocar em forma. Pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Peraí, vou repensar. Ah, mas eu errei. Então, peraí, eu vou pedir desculpa e vou voltar atrás. É minha obrigação, entendeu? Então, nessa toada legal, ela mudou minha vida. Mudou minha vida. Isso aí mudou minha vida. E quando ela entra no cara, ela muda a vida de todo mundo. Por menor que seja a mudança, é impossível alguém que estude, que leia, que se envolva com pessoas boas, que não aproveite isso. É o que eu penso. E agora aquele negócio, não quero, não tem que entrar. Não estou falando, venha para... Não vem não. Como disse, ninguém é bem-vindo aqui dentro. Vai ter que merecer, né? Porque a gente batalha para isso, para merecer estar lá dentro, né? Mas é isso. É isso. Terra, obrigado. Eu vou aproveitar agora o momento, que essa surpresa eu sei que você não conhecia, que é o momento caixinha. Que é isso, cara? Deixa eu colocar aqui na geral. Quer mais água? Não, tô satisfeito. Momento caixinha. Na verdade é o seguinte, cara, já falei com eles, nós precisamos ajudar os irmãos aí pra gente ver se chega nessa editora Matrix, porque eu quero um apoio aqui, eu vou forrar essa casa de caixinha da editora Caixinha, da editora Matrix. A Matrix, ela tem várias caixinhas, ela tem de jogos teatrais, ela tem de coisa do yoga, coisa de cabala, um monte de coisa. Essa aqui chama O Sentido da Vida. Momento da caixinha aqui do nosso podcast, como é que funciona? Eu vou literalmente colocar as cartas sobre a mesa, você vai misturar do seu jeito aí com a tua energia e vai escolher uma carta. Tá. Só que você não olha a carta, você vai me passar ela, eu vou ler pra você a pergunta e você responde. Tá. Só que, normalmente, não vi nenhum momento
em que caiu uma pergunta que não fosse condizente com o episódio. É muito louco. É mesmo? É Tá muito bom. diferente. Então, isso aqui é só uma propaganda. Tá não tem bom. nada. É. Como e quando você quiser. Tá, peraí, eu vou misturar aqui. Vou até fechar os meus olhos para não ter nenhum tipo de interferência. Posso tirar uma? Pode, à vontade. Aqui. Beleza. Pode pôr na mesa aí. Tá. Já peguei. Ah, que legal. Quais são as 3 coisas que você... quais são as 3 coisas que mais gosta em você mesmo? Que eu mais gosto em mim, cara, é muito complicado falar. É sempre muito complicado você falar de você, né? Terrível. Mas o que que eu gosto em mim? Eu gosto da minha, assim, a minha predisposição a sociabilizar. Eu gosto. Eu não tenho preguiça de sociabilizar. De conhecer gente, de bater papo. Nossa, é incansável a minha busca por conhecer pessoas, fazer amigos, entendeu? Aquela corrente do bem. Eu falo que o ser humano, eu sempre falei isso, o ser humano ele não tem defeito ou qualidade, ele tem características. Por que eu falo isso? Porque essa característica de gostar de conhecer gente, para alguma outra pessoa isso pode ser um defeito desgraçado, porque ela pode falar assim, puta cara chato, ele quer conhecer todo mundo e tal, né? Então eu falo características. Eu acho positiva. Eu sou um cara bastante disciplinado com relação a trabalho. Disciplinado assim, eu falo assim, eu tenho que fazer meus métodos, eu não gosto de errar, eu tenho que fazer a coisa certa, então eu sou bem disciplinado, bastante disciplinado. E outra coisa, eu sou extremamente econômico. Até porque começo da vida, né? Lá, assim, cara, a passagem, a minha mãe ela ia na feira, isso aí que os meus irmãos vão ouvir isso, vão lembrar. Ela ia na feira e chegava pro feirante ali, eu era piquititico, os meninos todos 16 anos, 12, 16, 15, 14, 13, 12, 11, sabe, os irmãos? E minha mãe olhava aquela pilha de folhas, sabe quando você vai comprar um repolho e que o feirante tira as 3 primeiras camadas do repolho para ficar um repolho mais bonito para venda? Então ela via aquela pilha daquelas folhas e falava pro feirante assim, eu tenho coelhinhos lá em casa, eu queria levar essas couves, esses repolhos aqui pro coelhinho. Ele falou, senhora, pode levar tudo, isso é tudo lixo. A gente chegava em casa, tinha repolhinho, couvezinha, tudo feito pra ter comida. O coelhinho éramos nós, né? Eu falo, pra quem passou por isso? Aí você olha pra trás, vê isso. Aí você chega na tua casa e tem assim, uma televisão lá no quarto do fundo ligada. Ninguém lá. A luz acesa, ninguém lá. Porta do banheiro aberta, acesa, ninguém lá. No outro quarto, som ligado, luz acesa, luz acesa. Eu falo assim, negativo. Não tá aqui, vamos apagar a luz, então vamos desligar. O dinheiro não aguenta desaforo. Se você ficar desaforando o dinheiro, ele vem te ferrar, entendeu? Então assim, eu sou econômico. Eu acho que não é questão de econômico. Você quer... O dinheiro tá aí, vamos fazer, entendeu? Agora, não vamos desaforar a grana, sabe? Chegar pro dinheiro e falar assim, joga fora, deixa a luz acesa, desperdice que não tem problema. Não, tem problema sim, eu não gosto. Não sei se eu te respondi. Lógico que respondeu. É isso, claro que respondeu. Terra, é isso. Esse foi nosso papo. Obrigado. Não sei se eu atingi o objetivo do teu convite, foi isso? Tem que ver se eu atingi o teu, porque isso, a jornada de vida é tua, não tem então Sim, teu objetivo. O objetivo é nossa. falar da tua jornada. Pra mim foi um prazer. Eu não muito ia grande. comentar, mas já que você comentou, não sei, acho que essa história você não conhece. Teve um amigo meu, eu sempre falo isso. É muito interessante. Ele tem uns 60 e poucos anos, sei lá, aposentou como taxista. E um dia eu tava no táxi, sentei lá com ele conversando, amigo, eu já vou na frente, eu não vou mais nem no banco de trás, né? Tem mania de pegar táxi no banco de trás, eu vou na Sim. frente.
Falei, mas eu não entendo, você faz esse podcast aí, a gente fica assistindo, você só fala, mas o que acontece? Eu falei, meu irmão, é o seguinte, vão diversas pessoas, são diversas histórias, é a jornada de vida dessas pessoas. Então elas vão contar os problemas que elas passaram, as coisas, sucessos que elas tiveram. Aí uma pessoa tá com um problema, vai assistir um episódio daquele, vai ver e fala, nossa, eu tô com esse problema. E ele resolveu desse jeito. Olha, talvez se eu tentar desse jeito vai dar certo. E é isso. Então é o que falam que a gente faz, que é plantar semente. Eu nem vejo por esse lado, eu só vejo que eu acho que é o que eu posso ajudar, ou o legado que eu posso deixar alguma coisa, é essa comunicação e falar, se alguém tiver algum problema, que tiver que encontrar aqui uma solução, já tá feito o trabalho. Sim, então, se inspirar alguém de alguma maneira já valeu a pena. Acabou. Então o objetivo é esse, é falar da tua jornada. Legal. E parar de te incomodar, falar, Terra, você vem quando? Nossa, foi um prazer pra mim, muito leve, você é muito, muito bacana, Manão. Você me deixa muito à vontade. O teu espaço aqui é muito legal também. E agradecer e é isso, estou à tua disposição. Não, o que tamo você junto. precisar. Vamos conversar com os outros irmãos também pra galera vir. Tá Próximo bom. que eu vou tentar agora é o irmão Marquinhos lá, o Dom Marcos. Tentar com o Felipe também. Vamos ver se a gente traz esse pessoal aí. Eu vou agitar alguns empresários que eu conheço para ver se não Isso, querem também participar. a galera de fora pode trazer todo mundo. Legal, vamos pra cima. Faço isso sim. Pode agitar. Bom, é isso. Galera, muito obrigado vocês que nos assistiram até agora. Vai estar no ar aí. Então, se quiser também tiver alguma dúvida, deixa o comentário. A gente vai passar pro Terra, ele responde. A gente digita, a gente dá um jeito. Tá certo? Bom, é isso. Esse foi mais um episódio do canal Vozes do Coração. E ó, um abraço e um beijão do canal Vozes do Coração. Valeu? Até mais.